Peço aos irmãos que também é uma história bem pesada, bem complicada. Mas a gente vai pensar um pouquinho e meditar um pouquinho sobre isso. Bom, meus irmãos, já parou para pensar no que acontece quando nós retiramos Deus das nossas escolhas, da nossa vida? O que será que acontece quando a gente deixa Deus de lado e tomamos as rédeas das nossas decisões? Eu não estou falando daquele cara que diz que Deus não existe. Eu estou falando de algo mais perigoso, da nossa vida cotidiana, da nossa vida prática, das nossas escolhas diariamente. O que acontece quando as nossas decisões importantes ou as mais simples, seja na criação de nossos filhos, seja das nossas profissões, seja no sigilo do nosso coração? O que acontece quando a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim até agora, mas a partir de agora eu vou assumir as rédeas, o controle da minha vida. Dá licença, só um minutinho, que eu sei o que é melhor para mim. A partir de agora, eu irei tomar as minhas decisões conforme eu quero. O que será que acontece? O que acontece quando o ser humano resolve ser o rei da sua vida, sentar-se no trono do seu coração? Meus irmãos, a gente vive em uma época onde muito se fala: meu corpo, minhas regras, minha verdade, meu direito, minhas escolhas. A cultura prega muito isso, pega muito nisso, né? Sobre eu no centro, eu sentado no trono. O rei sou eu, o trono é meu. E a promessa do mundo, ela é tentadora. Ela sussurra no nosso ouvido e diz: você pode ser rei, você pode ser livre, você pode cuidar de si mesmo, você consegue, com as suas próprias forças, ser feliz. Se você não precisa se submeter a ninguém, a nenhum Deus. Não, você será realizado somente com você no centro. Mas eu quero perguntar para cada um de vocês aqui essa noite: será que isso realmente funciona? Será que realmente dá certo quando nós tentamos tomar as nossas decisões sem Deus? Será que a autonomia total do ser humano realmente entrega tudo aquilo que ela promete? Será que quando a gente pega o leme do barco das nossas vidas e toma um sentido, será que a gente realmente vai chegar no destino, no porto, de maneira segura? Será que somos capazes de enfrentar as tempestades que estão para vir, que estão para surgir em nossos caminhos, sozinhos? Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em um dos capítulos mais sangrentos que a gente vai ouvir no livro de Juízes. Um dos mais perturbadores, mas também um dos mais reveladores. Vamos mergulhar na história de um homem chamado Abimeleque. E vamos ver em cores vivas como sangue, e muito sangue, o retrato nu e cru do preço que a gente paga quando rejeita o governo de Deus, quando assumimos o reinado dos nossos corações, o reinado das nossas próprias vidas. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos ler juntos Juízes
capítulo 9 e aprendermos sobre a história de Abimeleque juntos. Eu vou iniciar a leitura então, Juízes capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Abimeleque, filho de Jeroboal, foi aos irmãos da sua mãe em Siquém, e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém e o que é melhor para eles, ter todos os 70 filhos de Jeroboal governando sobre eles, ou somente um homem? Lembre-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos da sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque, pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata, tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que se tornaram seus seguidores. Foi à casa do seu pai em Ofrá, e matou seus 70 irmãos, filhos de Jeroboal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jeroboal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira: seja nosso rei, oliveira. A oliveira, porém, respondeu: deverei eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: figueira, venha ser nosso rei. E a figueira, porém, respondeu: deverei eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce, para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente me ungir rei sobre vocês, venham, abrigam-se sobre minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jeroboal e a sua família, como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los da mão de Mediã. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família do meu pai. Mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha. E proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato de ser irmão de vocês. Se vocês hoje, de fato, agiram com sinceridade para com Jeroboal e com a sua família, alegrem-se com Abimeleque, com Abimeleque, e alegrem-se com vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma a cidade de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Ber, onde
ficou morando longe dos seus irmãos, do seu irmão Abimeleque. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jeroboal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que ajudaram a assassinar os seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram um homem para o alto das colinas, para emboscar os que passaram por ali. E Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebede, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo colher uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seus deuses, comendo e bebendo, amaldiçoando Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebede, disse: quem é Abimeleque para que sirva-nos? E quem é Siquém? Não é ele o filho de Jeroboal? E não é Zebul o seu representante? Sirva os homens de Amor, o pai de Siquém. Por que servir a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: mobilize o seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebede, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque, dizendo: Gaal, filho de Ebede, e seus representantes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebede, tinha saído, e esta é a porta da cidade, quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Gaal os viu e disse a Zebul: veja, vem gente descendo do alto das colinas. Zebul, porém, respondeu: você está confundindo a sombra dos montes com homens. Mas Gaal tornou a falar: veja, vem gente descendo da parte central do território. É uma companhia, está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse-lhe Zebul: onde está toda aquela sua conversa? Você dizia: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não são estes os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus representantes de Siquém, os seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu aos campos, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então, dividiu os seus homens em 3 companhias, e armou emboscadas no campo. Quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e o atacou. Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao
saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Baal-Berite. Quando Abimeleque soube que se havia reunido lá, ele e todos os seus homens subiram o monte Zalmon. Ele apanhou um machado e cortou um galho de árvore e o pôs nos ombros. Então deu esta ordem aos homens que estavam com ele: rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte, para o qual fugiram todos os homens e mulheres. E todo o povo da cidade trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente ele chamou o seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticava contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jeroboal, caiu sobre eles. Meus irmãos, vamos fazer uma oração inicial? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa passagem do livro de Juízes, que agora nós possamos pensar um pouquinho sobre ela, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que seja feita a vontade do Senhor aqui essa noite. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Passagem um pouquinho longa, né, meus irmãos? Irmãos, para entender a tragédia que está prestes a acontecer, a gente precisa entender aonde essa história se passa. O livro de Juízes, ele descreve um período mais caótico ali da história do povo de Israel. Depois da morte de Josué, o povo começou a se afastar de Deus. E a Bíblia descreve aí um ciclo que perdurou por mais ou menos quase 300 anos. O povo esquecia de Deus, caía na idolatria, Deus permitia a opressão dos inimigos, o povo se arrependia e clamava a Deus. E Deus, na sua misericórdia, levantava um libertador. Esse libertador era chamado de juiz. Esse era o ciclo. Eles eram levantados por Deus para resolver crises pontuais, crises específicas. Mas o ideal de Deus para Israel nunca foi uma monarquia humana, um rei homem, né? Como um homem coroado no centro. Nunca foi o ideal de Deus ali para Israel. O ideal de Deus era ele, era uma teocracia, ou seja, o próprio Deus como rei. Tanto é que em 1 Samuel 8, quando o povo mais tarde pediu um rei para Deus, Deus disse algo muito forte ali a Samuel. Ele disse assim: não foi a ti que rejeitaram, Samuel, foi a mim, para que eu não reine sobre eles. Você entende isso? Vocês entendem isso? O maior problema de Israel nunca foi essa questão política, mas sim espiritual. A rejeição a Deus era uma rejeição do governo de Deus. Por isso o livro de Juízes termina com uma frase que explica praticamente tudo, né? Uma frase que virou quase que uma assinatura
do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A gente ainda vai chegar mais para frente nessas passagens, né? Guarde essa frase, irmão. Ela vai nos dizer muito mais à frente sobre o livro de Juízes. Quando Deus deixa de governar o coração do seu povo, cada pessoa passa a viver segundo a sua própria verdade, seguindo as suas próprias verdades, as suas intenções que se passam em seu coração. Quando isso acontece, a sociedade começa a desmoronar. Dentro desse contexto surge um juiz bem famoso chamado Gideão, no qual a gente viu através da mensagem do nosso pastor Pablo. Gideão é levantado mais uma vez para libertar o povo de Midian, das mãos de Midian, dos midianitas, e Deus dá uma vitória extraordinária, né? São 300 homens contra milhares, a Bíblia diz que incontáveis, mais do que gafanhotos, né? E Gideão, através de Deus, com apenas 300 homens, tem a vitória. Deus, depois dessa vitória, o povo fica empolgado, né? Faz alguns pedidos a Gideão. Um deles é: reina sobre nós, tu, Gideão, tu e teus filhos. E eles queriam que Gideão fosse rei deles. Mas Gideão, na hora, dá uma resposta teologicamente perfeita. Gideão responde a eles assim: eu não reinarei sobre vocês, nem eu, nem os meus filhos. O Senhor reinará sobre vocês. Palavra linda de Gideão, linda. Só que existe uma continuação no qual o pastor terminou dizendo na última pregação: o coração de Gideão já estava amolecido com o pedido do povo. Ele pediu ao povo que trouxessem argolas de ouro dos despojos de guerra, e com isso ele faz um éfode e colocou em sua cidade Ofrá. O éfode era uma vestimenta sacerdotal, era para ser usado para buscar a Deus, mas o texto do capítulo 8 vai dizer que depois disso o povo acaba se perdendo, acaba se prostituindo, né? Aquilo era para ser um memorial espiritual, mas acabou virando um ídolo no coração do povo. Irmãos, isso é um alerta enorme para nós hoje em dia. Nem sempre a queda espiritual, ela começa com algo grandioso, uma rebelião, uma guerra, uma destruição. Não. Às vezes ela começa com pequenas concessões. Quando a gente olha para o nosso interior, o nosso coração fala: é coisinha pequena, dá para passar. Não, é aí que começa o perigo. Basta um deslize, meus irmãos, para que comecemos a desmoronar. Essas concessões abrem portas para coisas terríveis em nossas vidas. Gideão teve uma vida de fé, mas terminou com uma pequena concessão. Vou fazer isso aí, eles me pediram com jeitinho. E isso vai culminar em Abimeleque. Depois da morte de Gideão, surgiu um personagem que muda completamente o cenário. Abimeleque é o nome dele. O nome dele já é uma declaração de guerra, né? Que significa: meu pai é rei. E ele era filho de Gideão. Meu pai é rei. Perceba a ironia. O pai dele é Gideão. Gideão que disse outrora: o Senhor reinará. Mas agora surge um filho que carrega no nome uma declaração: meu pai é rei. E esse homem vai fazer algo que nenhum homem havia feito anteriormente. Ele decide se tornar rei e usurpar o trono de Deus. Mas não por chamado de Deus, não porque ele foi escolhido, foi levantado, não porque ele tinha bom intelecto, não porque ele tinha boas intenções, não porque ele tinha
capacidade, porque ele estudou, porque ele era competente. Não, não por qualidade, não por vocação. Ele decide ser rei porque ele queria satisfazer um desejo em seu coração. Ele decide ser rei através de manipulação política, de dinheiro de deuses conseguidos através de deuses pagões, né? E assassinato, coerção e assassinato. E é aí, exatamente aí, que a nossa história começa. Nesse ponto que a nossa história começa, né? Manipulação e sangue é o nosso primeiro ponto. Como é que nasce um governo quando Deus é rejeitado? Como que esse governo nasce? O texto começa dizendo que Abimeleque foi até Siquém. Ele foi para falar com os parentes da sua mãe. Afinal de contas, ele era filho de uma concubina de Gideão, né? Que era de Siquém. E isso já é um pouco estranho. Os juízes naquela época eram levantados por Deus, e o povo sabia disso. E aí Abimeleque vai até o povo de Siquém. O Espírito vinha sobre os escolhidos, mas no caso de Abimeleque não. Ele não foi chamado por Deus, ele se autopromove. Ele se autopromove. E ele chega a Siquém e começa uma campanha política. E qual o argumento que Abimeleque então leva aos parentes de Siquém? Versículo 2. Ele diz assim: peguem todos os cidadãos de Siquém. O que é melhor para vocês? 70 homens governar sobre vocês? Ou apenas um homem? Parece um discurso de eficiência, né? Não parece? Bem eficiente. 70 ou somente um? Ó. E aí, qual vai ser? Bom, vamos tentar explicar um pouquinho isso. Ele queria centralizar, né? Ele queria acabar com a possível confusão de 70 pessoas governando ali. Ele queria trazer essa ideia para aquele povo de Siquém. Vamos ter um líder somente eu, um líder somente, vai resolver os nossos problemas. E ele não para por aí, ele ainda apela. Lembre-se de que eu sou osso da carne de vocês. Eu sou osso da carne de vocês. Dizendo, traduzindo, né? Eu sou da sua família. Eu sou daqui, de Siquém. Vocês preferem ser governados por mim, que sou daqui? Ou pelos outros 70 irmãos que são de fora? Irmãos, isso é manipulação emocional. Isso é manipulação pura. E o mundo está cheio disso. Né? O mundo está cheio disso. Eu sou como vocês, muitos dizem, né? Eu sou como vocês. Eu sou daqui igual a vocês. Isso é manipulação emocional, meus irmãos. Ele está usando a identidade local que ele tinha para satisfazer uma ambição pessoal que ele tinha, para realizar uma ambição pessoal. Aqui tem uma lição enorme, meus irmãos. Quando Deus não governa, as pessoas passam a escolher líderes, não por justiça, não por caráter, não por competência, não porque são qualificados, não porque foram tementes a Deus, não porque essas pessoas são tementes a Deus. Elas passam a escolher essas pessoas por interesse, por afinidade, por conveniência, ou porque é meu parente, ou porque é do meu grupinho, ou porque, não, esse aí não, é inofensivo. E começam a inventar coisa para eleger essas pessoas. O problema é que o barato, meus irmãos, ele sai caro. O barato sai muito caro. E aí, fica ainda mais graves. Os homens de Siquém compram a ideia de Abimeleque e eles decidem financiar um golpe. E com o dinheiro que eles financiam é o dinheiro do templo de Baal-Berite. Um dinheiro de uma idolatria. E sabe o que significa Baal-Berite? Significa Senhor da Aliança. Ora, eles não tinham uma aliança com Deus? Ué,
povo não tinha uma aliança com Deus? E agora utilizam-se de despojos aí, de um Deus pagão, para financiar Abimeleque. Que ironia, não? Mas eles estavam longe de Deus, né? Estavam afastados e utilizaram desse recurso para financiar um golpe de Estado praticamente, né? Eles estão usando a idolatria para sustentar o poder de Abimeleque. Sabe o que é isso? É aquela velha história, né? Financiando o pecado. É o dinheiro sujo que está financiando aqui o pecado de Abimeleque. Com esse dinheiro, Abimeleque compra mercenários, contrata pessoas perigosas, levianos, que o ajudam a cometer aquela atrocidade com seus irmãos. E aí eles vão a Ofrá, a cidade de Gideão, e ali acontece uma das cenas mais trágicas de toda a Bíblia, onde Abimeleque mata seus irmãos, mata seus 70 irmãos, em uma única pedra. Vocês conseguem imaginar a cena terrível? É praticamente um ritual, todos mortos sobre uma mesma pedra. Basicamente, ele está dizendo ali para as pessoas: olha, eu matei já 70 sobre uma pedra, e aí vai ter alguma concorrência? É basicamente um aviso, uma ameaça ao povo. Eu sou capaz de fazer atrocidades, Abimeleque está falando. Vai ter alguém que vai se opor contra mim? Ainda vai existir alguém que vai se opor contra mim? Mas, no versículo 5, Jotão, filho mais novo de Gideão, escapou e se escondeu. E Abimeleque, ele é coroado, né, como um rei de Siquém, junto ao carvalho. O carvalho ali que tinha um simbolismo, né? Tinha um significado ali. Era algo histórico. Foi ali que Jacó enterrou os seus ídolos. Foi ali que Josué renovou a aliança com Deus. E foi ali que Abimeleque é coroado como um rei para o povo de Siquém. Agora aquele mesmo lugar se torna um cenário da coroação e de idolatria, de assassinato, de um manipulador sanguinário. Sabe o que isso nos mostra, meus irmãos? Mostra que como a história espiritual de um povo pode ser profanada quando nós tiramos Deus do centro das nossas vidas. Irmãos, esse texto nos confronta, dizendo: quando a gente rejeita a direção de Deus, a gente começa a construir a vida com base em conveniência, com base em alianças erradas, em interesses pessoais. E muitas vezes a gente busca apoio em coisas erradas, em templos pagãos, em valores do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa: quando um projeto nasce de uma manipulação, de idolatria, de injustiça, pode ter certeza, ele não permanece, não dura para sempre. Porque Deus não sustenta aquilo que nasce contra a vontade dele. E é exatamente isso que vai acontecer mais à frente. E é o nosso segundo ponto, a parábola do espinheiro, né? Depois do massacre, o silêncio toma conta. Mas Deus ainda está agindo, meus irmãos. Deus continua agindo, mesmo perante ao silêncio. Jotão sobrevive, o único sobrevivente aí do massacre. E assim que ele soube da coroação de Abimeleque, ele sobe o Monte Gerizim e ele começa a contar a parábola ali das árvores. O que já mostra algumas coisas para a gente, né? Primeiro, árvore vota? Árvore anda? Não, né? É uma parábola, somente uma... Mas já é meio estranho, o povo já fica meio pensativo, né? Como assim? Mas ele explica isso, né? Ele explica isso logo depois. Perceba que Jotão, ele... Não sei se eu teria a mesma calma que ele, mas ele não começa xingando, agredindo ou coisa do tipo. Ele começa com uma parábola.
Poxa, ele teve 70 irmãos mortos. Difícil, né? Mas mesmo assim ele começa com muita calma e tranquilidade. E não sei se muita calma e tranquilidade, mas ele começa explanando sobre a parábola, né? E veja ali os elementos citados na parábola, né? É falado sobre alguns elementos ali citados, né? É falado sobre a oliveira, a árvore que unge, né? Os reis, que dá o azeite, né? Para fazer comida. Então, uma árvore frutífera, né? Também é falado sobre a figueira, que dá um bom fruto, onde as pessoas podem se alimentar. E ele também vai falar, fruto doce, e ele também vai falar sobre a videira. E na Bíblia fala muito sobre cada uma dessas árvores, né? Cada uma tem grande utilidade, e principalmente a videira, né? É falado muito sobre a videira, né? E a videira dá o fruto da uva, o vinho, né? Enfim, é falado ali sobre a videira. A videira também recusa, e aí ele vai até, as árvores vão até o espinheiro. E o espinheiro, mais que rapidamente, ele aceita a proposta. Já que vocês querem, eu aceito a proposta. Perceba, meus irmãos, que o espinheiro ele oferece sombra, mas o espinheiro não pode dar sombra. Ele é uma árvore rasteira, cheia de espinhos. Verdinha, cheia de espinhos. Se você encostar nela, fura o seu dedo, arranha o seu corpo e vai tirar sangue de você. Ela não dá sombra, mas ele oferece sombra. Perceba, meus irmãos, que logo na sequência, ele ainda faz uma leve ameaça, onde ele fala, olha, se vocês não me seguirem, não me ajudarem, eu vou acabar queimando vocês, hein? Eu vou pegar fogo, eu vou acabar queimando vocês, né? Gente, pelo amor de Deus, o espinheiro não dá sombra, ele só dá espinho. É um absurdo, né? Pensar que ele possa dar sombra. O máximo que vai acontecer quando alguém se aproxima dele é sair machucado. Que liderança é essa de Abimeleque, né? Liderança baseada em medo, liderança baseada em ameaça. A parábola de Jotão é um golpe de misericórdia em Siquém. Abimeleque é o espinheiro. Ele é o espinheiro. Está claro isso. Ele não pode produzir frutos. Ele não pode dar sombra. Ele não pode proteger ninguém. Jotão está avisando o povo de Siquém. E depois disso ele acaba fugindo, né? Até porque não dá para dialogar com verdades, tentar expor a verdade com aqueles que são intolerantes à verdade. Não há diálogo. Não tem como haver diálogo. E aí ele acaba fugindo. Mas a palavra de Deus permanece. E ela continua ecoando ali. Irmãos, quanta gente hoje está correndo atrás de sombras e espinheiro? Quantas pessoas estão se aliando a projetos, a relacionamentos, a negócios que não têm Deus, que não têm caráter, só porque prometem uma falsa proteção. Cuidado, o espinheiro promete, mas ele não entrega nada, ele entrega fogo na verdade. Ele só promete. Seguir líderes que não são fundamentados, não têm base em Deus, não têm temor a Deus, buscar abrigo em espinheiro, bom, isso é ser tolo. É pensar que está fazendo algo em seu favor, mas quando na verdade você está só indo de encontro a um perigo, né? À morte. No começo parece proteção, no final vira fogo. Discórdia e juízo. Abimeleque diz
Abimeleque governou ali o povo durante, a Bíblia nos diz, né, que ele governa ali durante 3 anos. E são 3 anos, teoricamente, tranquilos, né? Teoricamente, 3 anos ali, tranquilos. Mas o versículo 23 traz uma informação que muda tudo ali, né? Deus enviou um espírito de aversão. Não sei se os irmãos entendem isso, mas aqui, basicamente, o que está acontecendo é que tudo aquilo que o povo plantou, chegou a hora deles colherem. Então, se eles plantaram o mal, eles começaram a planejar ali o mal e a executar de forma sangrenta, então chegou a hora de realmente acontecer ali o juízo disso, né? O juízo divino. Muitas vezes Deus pode parecer que está em silêncio. Foram 3 anos, né? Mas Ele está agindo, meus irmãos. Ele está agindo. Parece ser um silêncio de Deus, mas Ele está agindo. E olha que Gaal surge em um período de colheita de uvas, né? E ali existia um período onde era um período de festa, um período onde eles estavam festejando ali, era um culto pagão, celebração pagã total, e eles estavam ali festejando, e aí Gaal começa a cutucar o povo de Siquém. Olha, eu acho que nós podemos conduzir, governar no lugar de Abimeleque. Nós somos lá descendentes de Amor, o verdadeiro senhor de Siquém, que era outro pagão da época dos moabitas, medianitas. E ele continua incentivando o povo. E o povo começa a pensar: eu acho que você tem razão, hein? Para que a gente vai continuar com Abimeleque? Eu acho que a gente pode tomar as rédeas disso aí. Vocês percebem que o que Gaal está fazendo? Gaal está mexendo no orgulho do povo, né? Verdade, nós somos descendentes, né? Então, acho que a gente pode sim tomar o trono de Abimeleque e começar a governar, hein? Tomar as rédeas. E o povo se afunda ainda mais. Na idolatria, em pensamentos ruins. Enquanto isso, Abimeleque é avisado ali por Zebul. Zebul é aquele que tinha ficado ali em Siquém. Abimeleque não está mais em Siquém, ele está em outra cidade, em Arumá, e deixou Zebul para tomar conta da cidade no seu lugar. Falou: olha, você fica aqui no meu lugar, você tem a caneta, você tem aí em suas mãos a autoridade, eu estou te dando a autoridade. O que você fizer aí, eu assino embaixo. Pode ficar aí guiando. E aí, Zebul, ele percebe que estão tramando contra Abimeleque. Aí ele fala: Abimeleque, o povo aqui está tramando. Então vem com o exército aí à noite. E aí, faça o que você achar melhor. E aí começa o massacre. Ele destrói a cidade. Ele basicamente destrói toda a cidade e mata todo mundo. O povo tenta fugir ali para uma torre, né? E mesmo assim ele ateia fogo nessa torre. O povo foge ali para o templo de Baal-Berite, e aí ele manda cortar as toras ali, leva lá e ateia fogo, já linkando com a parábola que a gente viu de Jotão. Perceba, o povo, a Bíblia vai nos dizer que mais ou menos 1000 homens e mulheres acabam morrendo queimados ali, se cumprindo aquela parábola, né? E aí Abimeleque ainda semeia toda a terra com sal ali. Ele joga sal por todo aquele território, basicamente dando uma mensagem, porque sal naquela época
tinha um significado de que aquela terra não poderia mais ser fértil, não poderia plantar mais nada, e nem sequer o que tivesse embaixo não teria mais força para voltar à vida. Então basicamente o que Abimeleque estava falando: olha, vocês voltaram contra mim, eu fiz o limpa, matei todos vocês, e agora aqui nessa cidade não vai mais haver vida, não vai mais haver vida. É esse o recado de Abimeleque. O fogo saiu realmente de Abimeleque. O espinheiro realmente queimou. O povo que colocou Abimeleque no trono, agora é morto por ele. O dinheiro do templo de Baal não salvou a vida do povo. A aliança que eles tinham feito com Abimeleque também não os protegeu. O Deus para onde eles correram, que era o templo de Baal, também não os salvou. O pecado que une as pessoas por um determinado momento se torna a peça que destrói. O desfecho disso é a pedra de moinho, no qual a gente vai pensar um pouquinho sobre isso agora. A história de Abimeleque ainda não acabou. Ele vai até a cidade de Tebes com o mesmo modus operandi. Ele ataca a cidade, o povo foge para uma torre fortificada. E uma mulher anônima, a Bíblia não diz quem era a mulher. Ela pega uma pedra de moinho e solta e acerta a cabeça de Abimeleque, no qual fratura o crânio dele. Bom, Abimeleque está caindo, morrendo no chão. E aí ele chama o seu escudeiro e diz para ele: olha, por favor, tire a minha vida, porque eu não quero morrer dessa maneira, de uma maneira indigna, morto por uma mulher. Mas ele morre, senhores. Ele quer morrer com honra, mas ele já recebeu a sua sentença de morte. A justiça de Deus, ela é poética. A pedra utilizada ali era uma pedra de moinho, que era utilizada para moer trigo. Era uma pedra bem pesada, bem grande. E foi justamente essa pedra que acertou a cabeça de Abimeleque. Bom, ele usou uma pedra para matar outras pessoas, para matar os filhos de Gideão. E foi uma pedra que o matou. O sangue que ele derramou agora escorre da sua cabeça, da cabeça de Abimeleque. O texto termina dizendo, no versículo 56, assim Deus fez cair sobre a cabeça de Abimeleque o mal que ele tinha feito ao seu pai, matando os seus 70 irmãos. Deus não esquece, Deus não ignora, Deus não fechou os olhos para o seu povo. O juízo veio, não por acidente, não por sorte, veio porque Deus proveu. A aplicação aqui, em cima dessa história, meus irmãos, é basicamente um espelho para nós. Ela nos mostra o retrato da humanidade que rejeita diariamente o governo de Deus. E é um preço alto demais que nós vamos pagar se rejeitarmos Deus no centro de nossas vidas, de nossas escolhas. Nós vimos aqui 4 consequências, meus irmãos. A manipulação, o governo sem Deus nasce da enganação, do toma lá da cá, da aliança com o que é errado. A frustração, o espinheiro promete sombra, mas não entrega sombra. Quantas promessas vazias já não foram feitas? Quantas promessas vazias nós já não ouvimos? Quantos Abimeleques já não foram colocados no trono dos nossos corações? Terceiro, o caos. O pecado se autodestrói. A mesma força que une é aquela que também separa. É aquela que rompe alianças, porque se autodestrói. A morte é o nosso último ponto. O fim é sempre destruição. A pedra volta. O que você plantou, você vai colher.
Agora deixa eu perguntar para vocês: quem é o rei da sua vida? Quem está no trono do seu coração? A verdade é que todo mundo faz uma escolha. O Tinho falou aqui na introdução, todo mundo se curva a uma decisão. Todo mundo obedece a uma voz. Ou você se submete sobre o governo de Deus, ou você se submete ao governo do espinheiro. Não tem outro caminho, só há dois caminhos: o caminho de luz e o caminho de trevas. O livro de Juízes termina dizendo: cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. E você? O que parece certo para você? Cuidado, meus irmãos, cuidado. O que parece certo pode ser o caminho para a morte eterna. Mas nós temos uma boa notícia. Nós temos uma boa notícia, né? Essa passagem é um alerta para nós. E ele nos aponta para algo maior. A parábola de Jotão procurou um rei e encontrou um espinheiro. A história de Israel procurou líderes e encontrou fracassos. A humanidade procurou salvadores e encontrou assassinos. Até que um dia Deus nos enviou o verdadeiro rei. Esse rei não se compara ao espinheiro. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Enquanto o espinheiro só fere, a videira produz fruto. Enquanto o espinheiro só ameaça, a videira te dá alegria. Enquanto o espinheiro só queima, a videira dá vinho novo. E até mais, Abimeleque foi morto por uma pedra. A pedra esmagou o seu crânio. Mas a Bíblia diz que Jesus é a pedra angular. Salmo 118 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Os construtores, meus irmãos, deste mundo rejeitaram Jesus. Os poderosos, os autossuficientes, os reis de si mesmos rejeitam Jesus. Nós não queremos ser igual a eles. Nós queremos que o Senhor reine em nosso coração. Eles pegaram a pedra e jogaram fora e crucificaram Jesus. Só que essa pedra não ficou no chão. Deus ressuscitou e agora essa pedra é o fundamento para as nossas vidas. E aqui está a diferença. Enquanto Abimeleque caiu diante ali de uma pedra em sua cabeça, foi esmagado e morreu, mas Jesus, quando a pedra do túmulo foi removida, ele ressuscitou e ele está vivo hoje. Hoje essa pedra está diante de cada um de nós. Nós temos acesso a ela. Se você se curvar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o seu rei e que Ele deve se assentar no seu coração e governar a sua vida, certamente Ele não te desprezará. Ele te sustentará. Mas se você continuar rejeitando o governo de Deus, se você insistir em ser como um Abimeleque, rei da sua própria história, a Bíblia nos alerta sobre quem esta pedra cair, o reduzirá a pó. A pergunta que fica é simples: em qual governo você vai viver? Do governo do espinheiro que fere, que arranha, que promete o que não pode te dar e que só te entrega fogo, ou no governo da videira verdadeira, que deu o seu próprio sangue para te dar a vida, para te dar a oportunidade de vida eterna? Hoje eu quero te convidar a tirar a coroa da sua cabeça, a tirar esse peso das suas costas, a tirar essa ilusão de que você pode ser o rei da sua própria vida. Se curve diante do verdadeiro rei, entregue a sua vida a Ele, porque só Ele tem a palavra de vida eterna.
Só Ele pode te dar sombra verdadeira. Só Ele pode te proteger no dia do juízo final. Amém, meus irmãos? Vamos nos levantar? Vamos fazer uma oração final? Irei orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade dada a nós, de aprendermos um pouquinho sobre a história de Abimeleque. Que o Senhor possa vir a estar agora nos protegendo, abençoando, que o Senhor possa assumir o trono em nossos corações, Pai. Queremos reconhecer verdadeiramente que o Senhor é o nosso Rei, é o nosso verdadeiro Rei. É aquele que nos dá sombra verdadeira, Pai. É aquele que nos dá vida eterna, é aquele que nos protege. Pai, não nos deixe cair em tentação, nos fortaleça, Pai. Esteja conosco em cada uma de nossas decisões, mesmo naquelas mais simples, Pai. Naquela que nós achamos que não precisamos do Senhor. Não, esteja conosco em todas as decisões. Nos ajude, Pai. Nos guie no caminho de luz, para que nós não nos desviemos para o caminho de trevas, Pai. É o que eu gostaria de te pedir e te agradecer no teu santo nome. Que o Senhor possa vir a nos abençoar na semana que se inicia e que seja feita a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.